reencarnados, a gente sabe que a casa recebe muitos irmãos, que vem também em busca de algo, né? Que vem em busca também de paz interior, que vem em busca de felicidade, que é o nosso tema de hoje. Eu já peço desculpas por não ter feito a harmonização, né, como de costume, mas a minha voz está há 20 dias, voltando aos pouquinhos, e então estou deixando o canto de lado, que não seria agradável de ouvir hoje, e porque não posso forçar também para recuperar naturalmente. Mas hoje a gente vai falar então sobre a felicidade, essa necessidade que o ser humano tem, como a gente leu aqui, nessa mensagem muito bem escolhida, é a busca ansiosa pela felicidade, que é comum ao ser humano. E como é que a gente busca essa felicidade? Por onde? Com quem? Por que caminhos? A gente busca de formas diversas, né? Tem aqueles que vão buscar no relacionamento essa felicidade, para receber o afeto, para receber um carinho, para receber uma parceria. Há aqueles que vão buscar a felicidade, uma realização profissional, para receber um reconhecimento do seu trabalho, um orgulho pessoal com um trabalho bem realizado, uma satisfação pessoal. Aos que vão buscar numa fama, que vão buscar, às vezes até mesmo nos vícios, né? Há tantas pessoas que buscam de formas diversas, sem saber muito bem onde buscar, como buscar, e nessa incessante caminhada acabam indo através de felicidades imediatas, através de coisas que podem realizar, mesmo que temporariamente, essa sensação, preencher um vazio e que possa dar aquela felicidade momentânea que algumas vezes algo que não é duradouro pode trazer. E acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com relacionamentos complicados, com amizades que não nos levam a caminhos muito saudáveis. Mas então essa busca é muito ampla, né? Dinheiro, fama, prestígio, acolhimento, reconhecimento, amor. E eu lembro que eu estive aqui, na primeira palestra deste ano, falando mais ou menos algo semelhante, mas que era na conquista da paz interior. Nós falamos de Paulo, de Estevão, dessa relação de ambos, em que um conquistava a paz interior, de dentro para fora, o outro buscava receber algo externo para tentar suprir essa paz e construir essa paz, achando que seria algo que ele receberia. E aí eu volto aqui quase, 2 semaninhas antes, quase um ano completo depois, e pergunto a vocês, para responderem mentalmente, se nós já aprendemos a buscar de dentro para fora e não ficar esperando receber o prestígio, receber o amor, receber a alegria, receber o reconhecimento, receber tudo que a gente acha que está nos faltando receber ou acontecer em nossa vida para que finalmente a gente tenha a tão sonhada paz e a tão sonhada felicidade. Vamos fazer uma análise retrospectiva deste ano para ver se a gente consegue modificar em alguma coisa, que a gente não muda da noite para o dia, mas talvez depois de um ano a gente já tenha conseguido refletir um pouco mais sobre isso e pensar o que precisamos receber para conquistar essa paz e essa felicidade. E aí eu trouxe Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, chamado Passos da Vida, que eu recomendo muito, que é uma delícia, são páginas, né? E o título é justamente a felicidade. A felicidade, segundo Emmanuel, não está no dinheiro. Porquanto, a cada passo, nós surpreendermos irmãos nossos investidos na posse do ouro, ou seja, a gente percebe pessoas ricas, a se confessarem, se assumirem desorientados e infelizes. Será que as pessoas que nós conhecemos, que conquistaram, que receberam o dinheiro que elas tanto pediram, tanto acharam que seria o caminho certo para buscar a felicidade, será que elas se sentem realizadas, felizes? Será que é isso que a gente percebe na mídia? Será que elas conseguem se sentir em paz e felizes porque receberam o dinheiro que tanto pediram? Mas olha o que Emmanuel fala. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro, criteriosamente administrado, transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Hoje eu vou trazer algumas
algumas coisas que vão sacudir um pouquinho as nossas reflexões, porque a gente às vezes tende a categorizar muitas coisas. E a gente pensa, não, o dinheiro é algo ruim, é algo que eu não devo buscar, é algo que eu tenho que abdicar a todo momento, porque ele não vai me trazer felicidade. Mas Emmanuel nos traz um outro olhar, de como este dinheiro está sendo utilizado, como este recurso está sendo usado. E eu lembro de ter assistido um videozinho desses de Facebook que a gente não deveria assistir, mas a gente acaba assistindo. Era uma reportagem curtinha, só um trechinho, mas a pessoa que estava sendo entrevistada tinha uma posse grande de dinheiro e a entrevistadora perguntava, mas você tem 3 casas? Ela, eu tenho 21 funcionários trabalhando nas minhas casas. E a entrevistadora, de uma forma bem julgando, né, a pessoa, eu embarquei no julgamento, mas 21 pessoas, já se de tudo isso? 21 funcionários? Achando que aquilo era uma futilidade, né? Achando que aquilo era desnecessário. E a entrevista fica nesse caminho, existem até umas falas mais agressivas de julgamento em relação até a outros assuntos. E aí eu fiz pior, além de assistir o vídeo, eu fui ler os comentários, né? O que eu também não recomendo. Mas neste caso eu me surpreendi, porque os comentários vieram criticando a entrevistadora e falaram assim, poxa, que bom que essa pessoa pode dar salário, sustentar 21 famílias. E eu mesma levei uma bufetada naquele momento, porque eu não havia pensado dessa forma. Então ela consegue sustentar 21 famílias. E ela ainda explicava nessa entrevista que ela tinha 21 pessoas trabalhando para ela justamente porque a casa era grande, precisava de várias pessoas, porque ela precisava de várias babás, precisava de segurança. Então, além de sustentar 21 pessoas, 21 famílias, não pessoas, né? 21 famílias, ela ainda estava preocupada em não sobrecarregar, porque ela poderia colocar uma pessoa para fazer todo o trabalho da casa, independente do tamanho. Podia não alternar dias, podia ser sempre a mesma pessoa todos os dias. Então, o quantitativo era alto porque havia uma preocupação em não sobrecarregar, em dividir tarefas, para que essas pessoas pudessem ter uma vida pessoal, pudessem também curtir suas famílias. E isso é nisso que Emmanuel está nos falando. Porque o dinheiro criteriosamente administrado, ele pode ser uma alavanca assim, de trabalho, de beneficência, resgatar lares, resgatar corações. Quantas vezes a gente pensa em ajudar alguém e pensa, pô, se eu tivesse um dinheiro para dar. E quando você tem, que bom que eu posso oferecer a essa pessoa. Que bom que eu posso doar algo, fazer uma ajuda, graças ao recurso que você recebeu. Vamos continuar? E ele fala, felicidade também não está na inteligência, visto que nós vemos em toda parte gênios transviados, usando fulgurações do pensamento, ideias, insights, mas em apoio das trevas. Urge, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Então, a gente, da mesma forma que o dinheiro, se a gente utilizar ele no objetivo de alcançar a ganância, se a gente alimentar com esse dinheiro nossa vaidade, nosso orgulho, nosso autoritarismo, o ar de superioridade, a gente vai estar cultivando sentimentos ruins dentro de nós, da mesma forma que a gente pode ter um outro olhar para esse dinheiro e desenvolver a liderança, a paciência, a caridade material, moral também, e em relação à inteligência também. Ela não garante a felicidade. Ela pode ser utilizada como um recurso ruim na sociedade, mas ela também é uma alavanca essencial, porque se a gente não equilibra a nossa moral com a nossa inteligência, a gente não sabe nem definir com clareza o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então a inteligência é necessária para a gente também avançar no nosso progresso da humanidade, desde que a gente cultive com ela o querer saber o que é o bem e o que é o mal, o querer racionalizar, pensar, refletir, buscar melhores alternativas para todos, diferente de querer cultivar de novo o orgulho, a vaidade, a ganância. Então tudo vai depender dos nossos objetivos em relação aos recursos que nós vamos ter. A felicidade também não está na autoridade humana,
de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. Vimos isso claramente em Paulo, muito angustiado, passando por dificuldade naquele momento ali de transição, né, entre Saulo e Paulo, em que ele estava assim, sem chão. Ele se acreditava ser um maior cristão não, né, um religioso que buscava a paz, que buscava se desenvolver, mas ele estava tão envolto nos seus objetivos terrenos, materiais, de ganância, de orgulho, de vaidade, que ele não conquistou a paz tão sonhada. Enquanto ele estava no poder, uma situação ali de liderança que ele podia ter utilizado de uma forma satisfatória. E foi o que ele fez. Quando se transforma em Saulo, quando há uma transformação em sua vida, ele continua utilizando esse recurso recebido de Deus, que é o poder de liderança que ele tinha. Só que agora ele não era mais um chefe autoritário. Agora ele era um líder amoroso, pacificador, mas utilizando os mesmos recursos que ele recebeu, agora de uma forma boa. Jesus foi um grande exemplo, não de um chefe que quer obrigar as pessoas a seguirem ele, mas aquele que naturalmente é uma autoridade moral e que faz com que as pessoas o sigam, que faz com que as pessoas desejem segui-lo porque ele é, e não porque ele obriga as pessoas, não porque ele quer controlar. Ele não quer ser servido, ele quer servir. Dentro de toda a filosofia, de todos os conhecimentos, de todos os objetivos maiores que ele possuía e que continua possuindo com todos nós, né? E Emmanuel vai continuando falando também dos títulos acadêmicos, no mesmo sentido. E ele fala, então, que a felicidade não está naquilo que possuis, mas naquilo que dás. Então, a felicidade definitivamente não está em receber. O que eu preciso receber? Eu preciso receber um emprego novo. Eu preciso receber um relacionamento melhor. Eu preciso encontrar alguém na minha vida para me trazer felicidade, que me ensina a fazer, faça eu me sentir valorizado. Não precisa receber. A felicidade está em doar. Muito mais do que no que dás, mas no modo como dás. Então, Emmanuel vai além. Felicidade não é receber. Felicidade é doar. Mais importante ainda, como está doando? Com que vibração? Com que sentimento? Com que objetivo? Não está naquilo que sonhas, e sim no que fazes. E principalmente como fazes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, para que Ele nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Então, para Emmanuel, a felicidade é nossa integração com Deus. Quando a gente se rende a Ele, do jeitinho que nós somos, do jeitinho que nós viemos, com os nossos potenciais, com as nossas características, com as nossas dificuldades, o que nós temos, o que nós somos, que nos permite doar algo a alguém, seja material ou não. Em suma, a felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. À medida que ajudarmos os outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então a gente tem que buscar a felicidade nos pequenos gestos de amor que a gente realiza, e não naqueles que a gente quer receber, que é o que a gente tende a fazer. A gente está sempre esperando receber para sentir que é amado, que é valorizado, que é respeitado. E muitas vezes a gente não consegue se doar, não consegue oferecer o mesmo que a gente quer receber. Buscar a felicidade no olhar sereno do outro, no olhar feliz do outro. Bem, então, em resumo, o que a gente leu aqui com Emmanuel é que a felicidade está relacionada, então, com uma abnegação, com uma renúncia, um devotamento. E aí vamos pensar um pouquinho o que é essa abnegação. Segundo o dicionário, é uma renúncia espontânea da vontade pessoal, dos seus interesses, da sua conveniência. Ou seja, você renunciar de forma espontânea àquilo que você quer, àquilo que você gosta, daquilo que você considera mais importante para você e que é conveniente. Porque aí a gente está pesando os prós e contras, né? Vou fazer isso
Porque o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho? O que para mim é vantajoso? É conveniência para você, não é renúncia, não é abnegação. Eu vou ajudar a fulaninha, mas deixa eu pesar aqui se eu vou ter algum prejuízo com isso. Deixa eu ver, deixa eu pesar, né, os prós e contras, para eu ajudar, mas não sair prejudicado, para eu ajudar e também ter algum retorno. Não é renúncia, não é abnegação, porque a gente está visando uma conveniência pessoal. Quando a gente pensa, eu vou fazer isso para ganhar uma vida futura espiritual melhor, eu vou fazer isso para evoluir um pouco mais, eu vou fazer isso porque a doutrina me ensina, ainda não é renúncia espontânea. A Emmanuel nos fala também que a abnegação, ela começa quando termina o dever. Então, enquanto a gente ainda está nessa caminhada, nessa etapa do processo que é natural, mas ainda dizendo, eu vou fazer isso porque eu preciso evoluir, eu vou fazer isso que eu preciso pagar minhas dívidas, eu vou fazer isso que no futuro eu terei uma vida espiritual mais tranquila. A gente ainda está pensando no que eu devo fazer, o que eu preciso fazer como espírita, o que eu preciso fazer como cristão verdadeiro, qual é a minha obrigação, o que eu vou ganhar no futuro com isso. Ainda não é espontâneo, ainda não é uma abnegação verdadeira. Nossa, somos muito malvados. Não, não somos, estamos num processo, estamos aprendendo. A gente começa conscientizando-se do que a gente precisa fazer e aos pouquinhos a gente vai gerando um hábito dentro de nós até que a gente faça de forma espontânea, até que isso seja natural e a gente fique feliz ao ver o outro feliz, mesmo que isso nos gere um sacrifício, mesmo que isso não atenda nenhuma vontade nossa, conveniência nossa, nada disso. Mas é um processo. Não somos maus, não somos maus espíritos, só estamos numa caminhada. Mas eu confesso que por alguns momentos eu fiquei refletindo sobre isso e em dúvida em algumas questões. Porque a gente fala muito dessa abnegação, dessa renúncia, e quando a gente está aqui dentro, tudo parece muito fácil de se falar. Mas quando a gente está lá fora, convivendo com outras pessoas diferentes de nós, que não têm os mesmos objetivos que a gente, que não têm os mesmos princípios e valores muitas vezes, e a gente se percebe se esforçando, porque a gente ainda não faz essa renúncia espontânea, a se abnegar, a abrir mão da sua vontade para a vontade do outro, que às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um relacionamento tóxico, narcisista, às vezes é um filho, e aí você pensa, o que eu vou fazer? Vou atender todas as vontades desse filho? As minhas vontades não têm importância nenhuma, eu vou abrir mão de tudo da minha existência, viver só em prol dessa criança e dizer para ela, quer comer pizza hoje? Se almoçar pode, a sua vontade é mais importante. Não quer ir para a escola? Tudo bem, sua vontade é mais importante. Não quer estudar, não quer fazer o trabalho de casa, não quer tomar injeção, não quer tomar remédio? Tudo bem, sua vontade é mais importante. Se a gente fosse pegar o pé da letra, seria isso, né? Abrir mão da nossa vontade pessoal em prol da vontade do outro, em prol da conveniência do outro. Tudo que você quiser eu farei por você, não importa quem seja, o que você queira, eu farei tudo o que você quer. Seu desejo é uma ordem, né? Igual o gênio da lâmpada. Não importa o que peça, eu vou fazer porque eu sou totalmente abnegada aos outros. E isso me gerava um pouco de confusão, eu ficava um pouco na dúvida. E um pouco de desconforto, porque a gente quer seguir, a gente ainda está nesse movimento de eu preciso fazer o que é correto, mas a gente ainda tem situações que a gente tem dúvidas. E a gente acaba deixando de fazer por isso não estar claro dentro de nós. Então eu fui buscar essa reflexão, fui buscar os estudos. E a primeira coisa que me veio ao pensamento foi a questão dos relacionamentos, que eu acho que são os mais difíceis da gente lidar. E Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco nesse livro Amor, Imbatível Amor, ela nos traz algumas questões sobre essa nossa doação. Porque todo mundo quer receber, né? O amor, o carinho, o afeto, a valorização, tudo que a gente quer receber, pense em vocês, tudo que vocês querem receber para se sentirem felizes. Vocês conseguem doar e fornecer a pessoa com quem você convive, seja quem for, você consegue oferecer tudo isso para ela? Abnegado no interesse de fazer essa pessoa feliz. Isso é abnegação. Eu quero ver essa pessoa feliz. Então eu vou oferecer tudo para ela que eu quero receber. Será que a gente já aprendeu a fazer isso?
E Joana nos fala que a gente não faz isso porque a gente tem medo. Não somos maus, a gente tem medo muitas vezes. Em face de muitos mecanismos a que recorre o ego para poupar-se ao medo, a tudo que produza sofrimento, o ser humano é impulsionado a evitar o amor, justificando que nunca é amado e que é sempre exigido a ele mesmo amar. Então a gente pensa isso, é sempre eu que tenho que fazer, é sempre tenho que dar iniciativa. E com medo de sofrer, se fecha. Acredita aquele que assim procede, que amando se vincula demais, passa a depender e recebe em troca o abandono, a indiferença, que lhe constituem perigosas ameaças à segurança do castelo do ego, no qual se isola. Então a gente tenta se isolar no nosso ego, no nosso castelo, pelo medo de sofrer, de ser abandonado. Então antes de sofrer, né, nem vou tentar, vou me afastar. Antes de ser rejeitado, vou me fechar, vou me preservar. São mecanismos de autopreservação. O medo do sofrimento, de passar de novo uma situação ruim, faz com que a gente evite. E esse amor condicional de troca, egotista, né? O eu só amarei se, eu só amarei quando, eu amo porque, o tempo todo, nesse castelo do nosso ego, ele tem raízes fincadas na insegurança afetiva, na insegurança infantil, perturbadora, palavra de Joana. Estou pulando alguns trechinhos para não ficar cansativo, né? O medo de amar escamoteia-se e leva à solidão angustiante. Então, quanto mais a gente tem medo de amar, quanto mais a gente tem medo de se doar, mais a gente se isola. Mais solidão, menos felicidade. O amor liberta, tanto quem oferece, quanto aquele a quem é direcionado. E se isso não acontece, é porque não atingiu ainda um grau superior. Está na fase ainda, parafraseando, né? Estando nas fases das trocas afetivas, dos interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas, dos desejos. Certamente são fases que antecedem o momento culminante, quando enriquece e apazigua todas as ansiedades. Então, quando esse amor ainda não traz toda essa felicidade, é porque ainda está nesse movimento, desse processo de construção, em que ainda está baseado nas trocas, do eu, do que quer receber, né? O que vai ter em troca. Mas, de qualquer forma, porém, diz Joana, amar é impositivo da evolução. Não temos como escapar, precisamos amar. Psicoterapia de urgência, indispensável equilíbrio do comportamento das criaturas. Só um minutinho. Então, Joana nos fala que a gente tem medo de amar, a gente tem medo de sofrer, tem medo de passar por situações de angustiantes, de abandono, e por isso a gente se autopreserva. Mas, ao mesmo tempo que a gente se autopreserva, a gente se isola, fica na solidão, mesmo estando convivendo com várias pessoas numa mesma casa, muitas vezes, e não alcança o objetivo do qual a gente não tem como escapar. Porque a gente só vai alcançar a felicidade quando a gente se entregar, quando a gente amar, quando a gente perder esse medo. E como fazer isso de uma forma saudável? E aí eu lembrei do primeiro mandamento de Deus. Qual é o primeiro mandamento de Deus para nós? A amar a Deus sobre todas as coisas. A amar a Deus. Em primeiro lugar. Então não são as minhas vontades. Também não são as de vocês. É dele. E aí a gente entra na questão, não são as vontades e caprichos dos outros que você tem que atender. Também não são os seus próprios. Não somos nossas vontades, eu quero isso, porque se eu quero, o outro quer, são objetivos terrenos. O que eu quero ganhar, o que eu quero receber, o que eu, Carolina, nessa existência quer ganhar, é um objetivo terreno. Só Deus sabe verdadeiramente quais são os nossos objetivos espirituais, o que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós, quais são as vontades de Deus, não para mim ou para
cada um de vocês, mas para todos nós juntos. E aí sim, a gente troca as vontades e os caprichos por necessidades. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Não é o que o outro quer, é o que ele precisa. E às vezes pode não gostar. É o filho que sim, você precisa ir para a escola, mesmo não gostando. Sim, precisa tomar o remédio, porque isso é importante para você. E aí o pai é como o pai maior, é como um pai terreno, como uma mãe terrena, que não atende às suas próprias vontades, que não atende às vontades do filho, porque muitas vezes para uma mãe, comprar a pizza é melhor, é mais gostoso, é mais prático do que fazer a janta. E nesse momento não é a vontade da mãe e não é a vontade do filho que tem que prevalecer. É a vontade de Deus, que quer que aquela criança cresça de forma saudável, preservando aquele corpo físico, preservando a sua educação nutricional, a sua educação de valores. Isso não quer dizer que um dia eu não posso comer pizza, né? Mas é só um exemplo de que a gente, atendendo às necessidades verdadeiras daquele indivíduo que Deus colocou em nossas mãos, a gente está atendendo às vontades de Deus. E aí fica um pouco mais claro para a gente entender em outras relações também, nessa analogia, que as vontades do outro, os caprichos do outro, os nossos próprios caprichos, que nós também somos muito caprichosos, nós também temos muitas vontades que muitas vezes atendem ao nosso orgulho, ao orgulho ferido, né? E a gente quer, por questão de honra, que aquilo aconteça, a gente quer medir forças porque a gente está com o orgulho ferido, e a gente entra em embates que são desnecessários, porque eles estão falando de quem? Da vontade do eu terreno, e não da vontade, da necessidade real, dos nossos objetivos verdadeiros, que são os espirituais, que são os que realmente importam. Então, o primeiro passo para a gente se colocar nessas situações, para buscar a nossa verdadeira felicidade, é a gente perceber o que Deus quer de nós. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa existência? E como Ele quer que a gente se relacione? Sendo benevolente para com todos, fazendo bem sempre, desejando bem sempre, orando sempre, por mais que o outro te irrite, ora por ele, vibra amor para ele, sendo indulgente com as imperfeições alheias, compreendendo as dificuldades do outro, as imperfeições, as inferioridades que nós também temos, são diferentes apenas, mas todos nós temos. E qual é a terceira? Perdão das ofensas, perdoando. Isso é bem diferente de medir forças, de ficar no orgulho ferido, de ter medo de amar, de ter medo de se doar, de evitar um relacionamento, de fazer todos os caprichos do outro, quando são caprichos que vão trazer um relacionamento que não vai ser saudável para nenhum nem para outro, que vão trazer mais complicações para o próprio espírito que tenta se relacionar dessa forma. Então, é compreender, é amar, é respeitar, é perdoar, mas com isso não nos impede de colocarmos limites no que é necessário, desde que a gente tenha as energias, vibrações e objetivos espirituais de quem está conversando porque quer o bem do outro, porque quem está conversando porque realmente se importa com aquela família, com aquele relacionamento, com aquele chefe, né, que às vezes está lá, está trazendo complicações, trazendo dificuldades. Mas aí quando você entende as imperfeições dele, a história que ele construiu, as dificuldades que ele passa, o que ele ainda não consegue oferecer, e aí você é benevolente e ora, e vibra amor, e vibra paz, e você perdoa, e você coloca um limite de forma saudável, e conversa, tenta argumentar, até onde te der, onde for possível. Então é a vontade de Deus em primeiro lugar, é espiritualizar a nossa vida, tentar negar a si mesmo, né? A gente fala tanto, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, aceitar as vontades de Deus, que a gente tanto fala na nossa oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente ali assume que a vontade dele é a prioridade, não é mais a minha, não é mais a sua, é a vontade dele pra gente, que com certeza vai ser a melhor possível.
Com certeza ele vai falar para a gente, vai lá, fala com aquele seu irmão, vai. Igual um pai e uma mãe, vai lá com seu irmão, faz as pazes. Dá um abraço ao seu irmão, não fica de mal com ele, né? É o pai que faz isso com a gente também. Vai lá, se entende? Perdoa, vai. Está precisando de você. Você tem mais experiência que ele. Vai lá, dar um apoio, dá um abraço. Deixa pra lá. É o pai falando com a gente o tempo todo, pra gente se amar, pra gente se unir, pra gente se apoiar nessa caminhada, que é difícil. E aí, com os objetivos certos, com a energia certa, a gente consegue. E olha que interessante, isso vai bem de encontro com o que o Emmanuel nos disse, que a abnegação, que a felicidade é a nossa integração com Deus. Ele não falou a nossa integração com o outro. Isso não quer dizer que o outro não tem importância, não ficou de lado aqui não. Mas ele começa enfatizando que é a nossa integração com Deus. Quando nos rendemos a Ele. Não falou o outro? Quando nos rendemos a Ele. Para que Ele nos use. Como somos, com o que temos, com as nossas limitações, a benefício dos semelhantes. Então Deus não quer uma troca com Ele. A gente se integra com Deus para a gente receber dele e fazer pelo outro. Não é para ficar numa parceria, a gente com Deus, Deus com a gente, acabou. Não é porque o outro não importa, importa muito. Então Ele quer que a gente se integre com Ele, se renda a Ele, as vontades dEle, que são as vontades realmente mais importantes de todas, que é o bem de todos nós juntos. Então quando a gente nega a si mesmo, a gente não está negando a nossa existência, abrindo mão, não vou fazer mais nada da minha vida. Imagina, Chico Xavier falando isso. Não vou psicografar, não vou dar facilidade, não vou fazer nenhum trabalho porque estou incomodando minha família, na minha casa, né? Porque as pessoas estão causando um tumulto na cidade, porque as pessoas me pediram para parar, não estão gostando. Vou parar, tudo bem, a sua vontade é importante, vou parar. Imagina Jesus. Vou parar de curar as pessoas, estão me pedindo. Eles não querem que eu fale essas coisas, vou parar. Ele não abriu mão, ele não abdicou dos seus princípios, dos seus valores, dos seus objetivos espirituais. Mas eles legaram as suas vontades terrenas, materiais. Então, negar a si mesmo é negar a individualidade, é negar o orgulho próprio, o egocentrismo do que eu quero, não, o que nós precisamos. E nós vamos fazer São Francisco de Assis. Todos eles incomodaram muitas pessoas e não deixaram de fazer o que precisava ser feito. Fizeram com amor, com serenidade, com a vibração correta. Ninguém fez com raiva, com orgulho ferido. Eu vou fazer o que ninguém manda em mim. Eu vou fazer que ninguém me controle, eu faço o que eu quero. É diferente. Eles fizeram o que precisavam fazer com serenidade, convicção, porque eles estavam integrados com Deus. E tinham uma inteligência também suficiente para discernir se aquilo realmente era bom, se aquilo realmente tinha coerência, né? Se estava certo seguir aquele caminho, se eles não iriam prejudicar ninguém, como diz aqui no texto da felicidade. É sabermos sofrer, porque eles também sofreram, também foi um trabalho difícil. E sabermos não fazer sofrer aquele que nos cercam. Então eles usaram o discernimento para saber se aquilo realmente era a vontade verdadeira de Deus, e não um pensamento, né, que veio aleatório na cabeça. Realmente aquilo era a vontade de Deus, realmente tudo aquilo era bom, e realmente tudo aquilo faria bem a todos, não a vontade individual, a uma vontade terrena. E aí a gente passa, tenta aqui para um outro olhar também. Falamos aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mais do que a mim mesmo. Isso? Como a ti mesmo. Ah, não é amar ao próximo mais do que a mim mesmo. É amar ao próximo como a mim mesmo. Então nunca ninguém disse que a gente não deve se amar, que a gente não pode valorizar quem nós somos, se sentir especial. Isso não é orgulho. Que a gente não pode se sentir
parte desse processo. Então, quando a gente entende essa abnegação de uma forma mais correta, fica mais tranquilo, não é? Do que a gente pensa, eu tenho que abrir mão de tudo que diz respeito a mim mesmo. Acabou, não existo mais, não faço mais nada, eu só vou viver em função dos outros e acabou. Não, é para se amar mesmo, gente. Pode, deve. Porque como é que a gente vai doar alguma coisa para alguém se a gente está amargurado, entristecido, anulado, sem energia, sem vigor? Vai doar o quê? Então a gente ama o outro de uma forma muito melhor, muito mais saudável, quando a gente está se amando. Também não é para eu me amar mais do que o outro. Não é para eu achar que eu sou mais importante do que o outro. É para eu saber que nós todos somos importantes. Nós todos somos filhos muito, muito, muito amados de Deus. Todos nós. E como um Pai muito amoroso, que ama a todos nós, Ele quer que a gente esteja junto nesse processo, que a gente se ajude na caminhada. Então a gente recebe de Deus, a gente recebe da espiritualidade muito amor, muita ajuda, muito, muito. Nós já somos especiais, nós já somos muito queridos, muito compreendidos. E quando a gente percebe isso de verdade, a gente não precisa mais disputar forças com ninguém. Quando a gente aprender de forma verdadeira o significado desse amor imenso, gigante, que a gente já ganha, a gente não precisa ficar esperando receber do outro. E depender da felicidade de receber o afeto, de receber o carinho, de receber o respeito, de receber, achando que a gente só vai ser feliz quando tudo isso acontecer. Não precisamos. A gente já é amado. A gente já é valorizado. A gente já é respeitado demais por Deus. A gente já recebe tudo que a gente precisa. Tudo. Precisa para quê? Para oferecer para o outro. Para transbordar. Porque quando a gente doa, a gente não perde. A gente não deixa de ter o que a gente está doando. Não são coisas materiais. Quando a gente doa alegria porque está transbordando da gente, é mais alguém feliz, mais alguém alegre. Quando a gente transborda amor, e aqui a gente está falando pertinho do Natal, né? Lembrei da passagem de Maria, quando ela vai visitar Isabel, se doando, né? Ela já grávida, e aí vai, se preocupa com a prima, vai até lá, visita, está em contato com ela. E Isabel fala da energia que ela sentiu de João, que mexe dentro do seu ventre quando Maria chega, se aproxima. Maria não chega lá assim, apagada. Maria chega cheia de luz, transbordando Jesus, transbordando o amor. E ela doa esse amor por onde ela passa, porque está muito dentro dela. Ela é agraciada, bendita, como todos nós somos agraciados, benditos, amados demais por Deus. Então ela recebeu todo esse amor de Deus. Ela recebeu, ela aceitou, ela sabe que merece. Ela merece, a gente também merece estar aberto para receber esse amor de Deus. E aí quando a gente recebe, como ela recebeu, ela confiou. Ela confiou porque ela sabia que a vontade de Deus era maior. Não era a vontade dela. E ela disse, faça-se em mim segundo a sua serva. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela disse isso para o anjo Gabriel, um espírito de luz, que se comunica com ela, que esclarece, que a faz sentir tranquilidade de que estava sendo amparada, mesmo que fosse sofrer, mesmo que fosse passar dificuldades. Mesmo assim ela confiou, porque a vontade dela não era o mais importante no momento. Também não era a vontade de toda a população que estava contrária naquele momento, que estava preocupada em perder as vaidades, os tronos, os orgulhos. Não era a vontade deles que prevalecia naquele momento. Nem a dela.
Era a vontade de Deus em relação a tudo isso, que era que Jesus viesse. E ela se entrega, ela confia, se coloca ali em doação, como uma serva fiel. E com isso ela se enche de amor, de luz ainda mais. Se enche de Jesus, literalmente, né? Em seu ventre. E quando ela chega para Isabel, ela transborda. E o que a gente transborda para os outros? Quando nós vamos ao encontro de alguém, seja nas festas natalinas, seja no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, na rua, quando a gente esbarca, quando a gente vai no mercado, o que a gente transborda para as pessoas? Nosso medo de amar, nosso medo de se entregar, nossas angústias, nossas tristezas. Então, quanto mais a gente se ama, se valoriza, se respeita, se sente amado e recebe, a gente vai parar de disputar, a gente vai parar de mendigar coisas que talvez o outro não tenha condições de oferecer, que está no momento de processo de evolução dele também, dela, seja quem for. A gente vai parar de cobrar do outro coisas que a pessoa não tem como oferecer e que muitas vezes nós também não temos, por medo ou dificuldade ainda. A gente vai aprender que o outro tem um espaço para brilhar, é maravilhoso. Que o meu brilho não vai diminuir com isso. Podemos brilhar todos juntos. A gente aprende a se respeitar, a gente aprende a respeitar o outro. E a gente aprende a fazer isso que o texto diz, que é observar ao nosso redor e ver que nós já fomos presenteados com a felicidade. É comum no ser humano a busca ansiosa pela felicidade. A felicidade faz parte de nossas vidas e nós não a percebemos. A felicidade já está disponível para a gente. Lógico que não é uma felicidade plena, absoluta, porque ainda estamos no planeta de provas e expiações, né? Já ouvimos bastante isso. Mas podemos ter uma felicidade relativa. Lembrando que nós somos os obreiros, geralmente, da nossa infelicidade. E isso tudo prova muito tudo isso. Nós, geralmente, que escolhemos nos isolar, não se entregar, não se doar, não se permitir receber, muitas vezes, achando que não merece, que não tem o valor devido. Então, muitas vezes, nós é que vamos construindo essa infelicidade dentro de nós, quando nós já estamos recebendo, nós é que não percebemos. Felicidade é, muitas vezes, termos o trabalho e nele nos realizarmos. Então, ter um trabalho onde você possa colocar os seus melhores objetivos, onde você possa se doar utilizando seus recursos de inteligência, de diplomas, de sabedoria, recursos financeiros, onde você possa se doar ao outro e ser um instrumento de Deus. Em pequenos momentos a gente faz isso. Não precisam ser grandes tarefas, num bom dia que você dá, numa mediação que você faz entre colegas que estão tendo algum conflito. Você está sendo instrumento de Deus. Felicidade é possuir uma família e junto dela crescermos. Então aqui não diz que a felicidade é termos uma família perfeita. Diz que a felicidade é ter uma família e junto dela crescermos. Se vamos crescer, é porque essa família ainda não está crescida o suficiente. Ainda é uma família bebezinha, né? Que ainda tem suas infantilidades, suas dificuldades. Tem que crescer junto com essa família. De uma forma saudável, priorizando as vontades de Deus, colocando equilíbrio, mas colocando muito amor, fazendo a sua parte. É paz de consciência, é ter olhos para ver e sermos capazes de ver além das formas que nos chegam à retina. É olhar o outro, é olhar a natureza, é olhar esse presente divino maravilhoso. Tudo isso que nós recebemos dele com o olhar da alma. Ouvir com a alma, olhar com a alma, sentir com a alma o outro. Esse serzinho que está crescendo junto com a gente, estamos juntos na caminhada, não estamos sozinhos. Bem, e aí eu termino então com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem de Lázaro, que fala da lei de amor, e que fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Não o amor no sentido vulgar,
termo. Mas esse sol interior, olha só, o amor como um sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade, as individualidades, o ego. Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Então, o convite que eu faço a todos nós, inclusive a mim mesma, que precisei dessa reflexão toda para ter um pouco mais de clareza dentro de mim, que a gente possa, então, nesse momento de Natal, que a gente está se aproximando, de Ano Novo, Natal é nascimento, renascimento, que a gente possa nascer mais uma vez, deixar renascer Jesus dentro de nós, para que Ele possa transbordar em todas as nossas relações, que a gente possa renascer dentro de nós essa luz, essa esperança, esse amor, tudo de bom que Eles já nos dão. Jesus, Maria, Deus, a espiritualidade, gente, é uma turma gigante, amando demais a gente. Não precisamos, nem é justo que a gente se sinta sozinho, angustiado, não amado, não valorizado, porque a gente já ganha tudo que a gente precisa. Então, que a gente possa, nesse Natal, receber, em primeiro lugar, tira um minutinho na ceia, no meio daquela confusão toda, nem que você vá ao banheiro um pouquinho, se reserva, entre em conexão, se integra com esse Deus, sente todo o amor que Ele tem para dar, recebe de coração aberto, ciente de que merece, de que precisa, de que tem valor, de que é especial, como todos nós somos. Nenhum não é mais do que o outro, mas ninguém deixa de ser especial, todos nós somos. Então, receba com confiança esse amor e retorna para esse espaço onde vocês estiverem, tentando transbordar esse amor. Lembrando o que é a vontade de Deus. A benevolência irradia muita paz. Vai pensando ali, poxa, fique em oração, ora por cada pessoa que estiver ali perto de você. Ou distante, ora, emana uma boa vibração, emana toda essa energia que você receber e emana para eles. Compreende as falhas que vão acontecer, que podem acontecer, tomara que não. Compreende, perdoa. Lembra do Pai falando pra gente, vai lá, faz as pazes, deixa pra lá. E ama, sem medo de ser feliz. E assim a gente vai estar numa busca verdadeira da felicidade. Porque a felicidade não é receber. Felizes os que se doam na sua missão espiritual, se doam ao próximo, se doam a si mesmos, se doam a Deus. Então vamos nos doar e vamos amar muito e sermos muito felizes. Muita gratidão.